Olá, meus amados irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo e estou aqui para lhes trazer o comentário do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo tem por título A Humilhação do Rei. Ele é composto por 66 versículos e nós dividiremos aí em 6 temas, de acordo com a ordem dos fatos narrado por Mateus, para melhor compreensão dos irmãos. O primeiro tema, nós falaremos sobre Jesus no Sinédrio Judaico, e nós iremos ver a ilegalidade da condução desta reunião. Depois, no segundo tema, o suicídio de Judas Iscariotes. Entre o versículo 3 e 10, nós trataremos sobre a questão do suicídio de Judas, as suas escolhas decadentes. Terceiro tema, Jesus no pretório romano. Nós iremos ver a formalização de acusações pelos religiosos para poder levar Jesus à condenação. Quarto tema, Jesus no Calvário. Nós iremos perceber que aquele Calvário, aquela cruz, era para nós. Mas o Senhor tomou o nosso lugar e sofreu em nosso lugar. Do versículo 32 ao 56. Depois nós trataremos sobre Jesus na sepultura. Do versículo 57 ao 61. E por último, a humilhação, a guarda do sepulcro. Versículo 62 a 66. Meus amados irmãos e irmãs, a humilhação de Jesus, o nosso Cristo, ela passou por vários estágios, começando por ele ter descido do céu até a terra, sendo Deus, fez-se homem, sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores, fez-se servo, sendo santo, fez-se pecado, sendo bendito, fez-se maldição, sendo glorificado pelos anjos, foi cuspido pelos homens, no Getsêmani, submetido a tamanha angústia, os seus poros começou a gotejar sangue, no Sinédrio foi cuspido, acusado falsamente e espancado. No pretório foi açoitado e condenado à morte. No Calvário foi pregado na cruz. Foi morto e sepultado. O apóstolo Paulo, quando argumenta acerca de Cristo, nos levando a compreender a sua tamanha humilhação e a sua tamanha humildade, deixando para nós um grande modelo. No capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, e teve uma morte de cruz. Uma das piores mortes que se poderia ter na época. Eu quero destacar a seguir alguns pontos que nós trataremos dentro dessas temáticas. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é Jesus no Sinédrio. Do versículo 1 ao versículo 2, nós conversaremos aí sobre Jesus no Sinédrio. Irmãos, ao observar e ao analisar várias escritas, eu encontrei um argumento feito por um grande escritor que ele disse que Raime Con, um certo escritor que escreveu o livro Julgamento de Jesus, o Nazareno. Ele afirma que por mais de 20 séculos, cerca de 600 mil livros foram escritos sobre a vida de Jesus. Porém, poucos desses escritores
se atentaram para uma questão tão especial, pelas marcas e pela sua ilegalidade, como foi o julgamento de Jesus. Pouquíssimos desses escritores são juristas, têm uma compreensão maior acerca da lei, ou escreveu de uma forma ou de uma visão jurídica. Isso é um pouco questionador, porque não existe um julgamento que tenha gerado consequências tão profundas quanto esse julgamento de Jesus. Dois fatos nos chamam a atenção e nós vamos ver a seguir. Em primeiro lugar, a ilegalidade dessa reunião do Sinédrio. Quando olhamos para o capítulo 26 e para o versículo de número 57 a 68, nós vamos perceber que esta reunião foi feita de noite, sendo que na lei judaica tem um regimento que o Sinédrio não pode se reunir à noite para interrogar uma pessoa ou até mesmo para ouvir alguma testemunha. Isso é contra a lei. Mas Jesus foi preso, interrogado e sentenciado à morte numa reunião feita às pressas, na calada da noite. Uma reunião ilegal. Segunda coisa que eu quero enfatizar sobre essa questão de Jesus no Sinédrio judaico. A formalização de uma nova acusação. Versículo 1 e 2 fica muito claro que o Sinédrio voltou a se reunir pela manhã, justamente para dar base na reunião que foi feita à noite sem legalidade e para montar uma estratégia para apresentar para Roma. Eles precisavam validar a reunião ilegal que eles fizeram, já que eles precisavam montar uma acusação não só teológica, mas também uma acusação que pudesse cair nas mãos dos romanos e encontrar guarida para poder levarem Cristo até a execução. Então, eles formalizaram uma acusação de blasfêmia. Versículo 26, 56 e 66. Uma questão teológica e religiosa, porém de pouca importância para os romanos. Então os principais sacerdotes se reuniram com os anciões e aí sim eles formalizaram uma acusação política. Se você quer ver essa acusação política, por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 12. Lá está a formalização da acusação política, essa acusação que foi apresentada pelo Sinédrio, pelos religiosos. Diz assim, capítulo 19, versículo 12 de João. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo, se soltardes, este não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Percebe que eles formalizaram uma acusação política. No Sinédrio judaico, a apresentação da acusação foi blasfêmia, mas no Sinédrio romano, a acusação foi de sedição, uma questão política. John Stott destaca que tanto no tribunal judaico quanto no romano seguiram-se certos procedimentos aparentemente legais. Eles pegaram a vítima e prenderam, depois acusaram e examinaram, chamaram as testemunhas, então o juiz deu seu veredito e pronunciou a sentença. Mas Marcos, o evangelista Marcos, é muito contundente quando ele fala: Jesus não era culpado de acusações nenhuma. Jesus não era culpado de acusação nenhuma. As testemunhas eram falsas e a sentença de morte foi um horrendo erro judicial. Então percebe-se que eles acabaram acusando falsamente, levantando e trazendo testemunhas falsas. E a sentença foi um horror contra o sistema
judicial. E aí, meus irmãos, levam Jesus até as mãos dos romanos, né? E aí, quando o Senhor sai do contexto do sinédrio judaico, ele está saindo do contexto do judeu, da religião, e ele está caindo na mão de um governo a nível mundial. Então, cabe-nos a dizer um argumento feito por Richards. Ele diz que Jesus saiu das mãos de um governo local e caiu na mão de um governo mundial. Sendo assim, o seu sofrimento e a sua morte agora pertencem ao mundo todo. É óbvio, irmão. É claro que ele foi levado até Pilatos, porque o Sinédrio não tinha direito e nem a aprovação romana de executar os seus decretos. Quando olhamos para João 18:31, vamos compreender esta questão. Segundo tema, nós trataremos aí sobre Judas, né? O suicídio de Judas, o Iscariote. Do versículo 3 ao 10, nós iremos ver sobre esse tema de tamanha importância, o suicídio de Judas. Mateus ele interrompe essa narrativa a fim de relatar o fim de Judas Iscariotes. O dinheiro que Judas recebeu não satisfez o seu coração avarento. Ele não só não aproveitou do dinheiro, como perdeu a própria vida. Vendo que Jesus fora condenado, tomado pelo remorso, Judas devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e confessou ter traído sangue inocente. Percebe, irmãos? O declínio de Judas começou como um apóstolo convidado de Jesus, porém as suas atitudes foi dando lugar para o diabo, foi dando lugar para ser uma ferramenta do inimigo. Percebe que há uma fala de John Stott que ele chega a falar que Judas não apenas devolveu as moedas, mas as atirou no santuário, revelando o ódio, a raiva que estava no seu coração por ter traído um amigo. Ele estava com muito ódio, não somente das moedas de prata, mas dele próprio. Portanto, decidiu dar cabo não só nas moedas, como também na sua própria vida. Judas reconheceu seu erro quando ele grita que traiu sangue inocente. Porém, não basta apenas reconhecer os seus erros. Tem que fazer meia volta, se converter, se arrepender. Judas foi tomado de remorso e não de arrependimento. Daí a sua decisão de não voltar e pedir perdão, mas prosseguiu um caminho terrível. Ao invés de correr para Jesus, Judas correu para a morte. Ao invés de correr para a vida, Judas correu para a morte. Ao invés de buscar a vida e mergulhar, ele mergulhou no abismo de suicídio. Há algumas palavras, e eu quero destacar a fala de John Charles Healy. Ele diz que Judas, um apóstolo de Cristo, um ex-pregador do Evangelho, um companheiro de Pedro e de João, comete suicídio. Não é alguém comum, é alguém chamado por Jesus, é alguém que andou com Jesus, é alguém que viu os milagres acontecer, porém não se converteu. A sua mente continuou voltada para o grupo revolucionista que ele era, do grupo dos edolitas. E ele tomou a pior decisão da vida dele. Ao invés de lidar com a frustração e com o remorso e correr para os braços de Jesus, e eu fiz uma pergunta a vocês. Havia perdão? Claro que havia. O Senhor sempre está pronto a nos perdoar, por mais que nós tenha tomado as piores decisões. Mas Ele está pronto a nos ajudar, a nos perdoar e nos levar a fazer as escolhas certas. Mas Judas toma a pior decisão, uma tragédia, ele acaba se suicidando. E nós vamos perceber que esse é o pior caminho que alguém pode tomar em sua vida. Terceiro tema, nós trataremos aí sobre Jesus no pretório romano. Nós vamos ver
sobre Jesus no pretório romano. Do versículo de número 11 ao 31. Nós falaremos aí sobre Jesus no pretório romano. Meus amados irmãos e irmãs, observando o caminho, né, que Mateus está nos levando acerca da sua escrita e da sua narrativa, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes que nós precisamos conversar. Em primeiro lugar, os judeus acusam Jesus diante de Pilatos. Versículo 11 e 12. Né? Os principais sacerdotes e anciões, no versículo 11 e no 12, eles acusam Jesus diante de Pilatos. E é por ciúmes, inveja. Acusam Jesus porque não querem perder a popularidade e nem abrir mão de poder. No capítulo 23, quando nós retrocedemos, eu quero trazer a lembrança, Jesus chama eles de hipócritas, de serpentes. Jesus chama eles de lobos disfarçados de ovelhas. E Jesus trata eles dizendo assim: vocês gostam de ser afagados? Vocês gostam de orar em praças públicas para poderem serem vistos? Vocês gostam de alargar as franjas? Jesus vai mostrando para eles, com o andar da carruagem, que de alguma forma, de alguma maneira, eles queriam ser aplaudidos. Mas quando Jesus entra em cena, eles começam a perder o território. E jeitosamente eles criam um mecanismo, né, bem equivocado para poder levar Jesus até o caminho que eles queriam, que era justamente a crucificação. Mas na verdade eles estavam achando que era o caminho que eles queriam, mas já era um projeto traçado desde a eternidade. Irmãos, ninguém tem o poder de matar Jesus. Ele deu a sua vida, ele se entregou. Ninguém tem a autoridade de condená-lo, mas ele se deixou. Quando o texto de Filipenses diz que ele esvaziou de si mesmo, está falando ele submetendo-se e deixando-se ser submetido a tais coisas humanas. Ele é o dono do céu, da terra, ele é o grande, ele é o poderoso. João escreveu no capítulo 1 dizendo que no princípio era o verbo, que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus. E tudo que existe sem ele não existiria. Vocês acham mesmo que meros mortais, homens que já morreram e permaneceram na sepultura, alguns deles foram salvos, acredito que mediante o arrependimento, e outros já estão a caminho da condenação. O Senhor permitiria mesmo esses homens tripudiar sobre eles se não houvesse um propósito divino. Sim, havia um propósito divino. E eles, de alguma forma, criaram meios, né, para poder levar Jesus a tal situação. Porém, diante de tantas acusações, o Senhor Jesus ficou em silêncio. O seu silêncio foi um barulho eloquente para a ira e para a raiva e para a dúvida do coração deles. Durante as últimas horas, o Senhor não abriu a boca para lhe pronunciar palavra alguma diante desse julgamento, tanto no sinédrio judaico quanto perante as autoridades no pretório romano. Jesus não abriu a boca. Isaías chega a falar que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Meus irmãos, e tudo isso, o silêncio de Cristo fala mais alto do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Esse silêncio se transforma em condenação para seus atormentadores e era prova cabal da sua identidade como o Messias, o Todo-Poderoso. Pois bem, vamos prosseguir. Nós vamos ver que diante, de Pilatos, diante dessas colocações dos religiosos, eles acusaram Jesus, em primeiro lugar, de ser um malfeitor. Eles acusaram Jesus de ser alguém, de ser insubordinado, de não respeitar as autoridades nem religiosas e nem as autoridades políticas. Porém, é mentira.
O Senhor foi um homem que respeitou as autoridades, tanto religiosas quanto política. Eles acusaram Jesus de ser um agitador do povo, Lucas 23, 5 a 14. Eles acusaram Jesus de blasfêmia. Eles acusaram Jesus de sedição. Eles falaram que Jesus queria o trono, porém eles não compreenderam. Os judeus clamavam a Pilato e diziam: se tu soltar Jesus, tu não é amigo de César, por inveja, de fato, por não querer perder a popularidade. Mas eles não compreenderam, irmãos. Embora Jesus tenha admitido que era rei, ele explicou, ele falou que o seu reino não era deste mundo, ó glória. De forma que o seu reino era eterno, o seu reino era celestial. Porém, eles se sentiam amedrontados, porque a popularidade de Jesus começou a andar canto a canto das regiões. Mas Cristo explicou para eles que o seu reino não era desse mundo. Os discípulos estavam confundidos, irmãos. Alguns começaram a se decepcionar com Jesus quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfante, e ele entra montado no filho de uma jumenta. Nenhum rei que quer o poder terreno entraria montado no filho de uma jumenta. Mas Jesus entrou mostrando que o importante não era o animal que ele estava montado, que o importante era ele e o reino que ele pregava. Era de cunho espiritual e eterno. Percebe que alguns dos seus discípulos, após a sua ressurreição, perguntam: tu não vai restaurar o reino de Israel? Eles tinham a expectativa que o Senhor se utilizaria daquele poder, da popularidade, para poder ir contra Roma. Mas Jesus falou: não vos é pertinente conhecer esse tempo. O meu reino não é daqui, o meu reino é eterno. Mas eles não compreenderam. Eles colocaram Cristo na cruz. E sobre a cruz colocou o rei do judeu, em 3 idiomas, no grego, no hebraico e no latim. No hebraico é a língua da religião, no grego é a língua da filosofia, e no latim a língua da lei de Roma. Tanto os religiosos como os filósofos e a lei uniram-se para condenar Jesus. Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. E por vezes ele procurou meios para liberar. Percebe que por vezes ele tentou encontrar meios para liberar. Porém, ele deu ouvido à voz dos religiosos e à voz da multidão que estava sendo persuadida pelos religiosos para pedir a libertação de Barrabás e matar o Cristo. Pilatos também ouviu a sua esposa, que veio a ele e disse que teve um sonho e que muito tinha sofrido por causa daquele homem justo que estava sendo julgado. Pilatos estava plenamente convicto de 2 coisas: a inocência de Jesus e a inveja dos judeus. Sua mulher alertou para não se envolver na condenação de Jesus, por ser ele justo. Versículo 19, ela fala: não entra na questão desse justo. Mas, por covardia e conveniência política, Pilato abafou a sua voz, a voz da consciência e também a voz da inocência que tripudiava em seu coração. Ele lavou as suas mãos, declarando-se não se envolver. Ele transferiu a responsabilidade da decisão. Ele passou a responsabilidade da decisão. Percebe que ele tentou meias medidas. Pilatos disse aos judeus: portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Lá em Lucas 23, 16, vamos compreender essa fala. O versículo 22 também do capítulo 27, vamos compreender essa fala. Essa foi uma ação covarde, pois Jesus era inocente e tinha de ser imediatamente solto, e não primeiramente açoitado.
O açoite romano era algo terrível. O réu era atado, dobrado de tal maneira que suas costas ficavam expostas. O chicote era uma larga tira de couro com pedaços de chumbos, bronze e ossos nas pontas. Por meio desses açoites, a vítima tinha o corpo rasgado. As vestes, quem olhava via todo o seu corpo dilacerado. Alguns morriam durante o açoito, outros ficavam loucos. Poucos eram os que sobreviviam a esses açoites romanos que eram dados com tanta força. A flagelação romana era, de fato, a execução mais bárbara, mais terrível. O delinquente era desnudado, amarrado, colocado em uma estaca. Era uma situação de muita humilhação. Mas o nosso Cristo, para que se cumprisse a palavra, Pedro, no capítulo 16, Pedro exclamou dizendo: não, Senhor. Em outras ocasiões os discípulos se entristeceram. Mas para se cumprir a palavra, o Senhor esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo e submeteu a tamanha coisa, terrível, tão terrível. Ele tentou, percebe que diante de todo esse cenário, Pilatos estava perdido, porém ele precisava prezar pela conveniência política e não podia, de fato, tomar uma decisão indo contra o apoio dos religiosos e do povo que estava persuadido pelos religiosos. E aí ele propõe soltar, um prisioneiro, já que era hábito e era rotina, diante daquele período que estava vivendo, e era período de festa, e tinha o hábito de soltar um prisioneiro. Então ele aproveitou da situação. E tinha Barrabás, que era um homem terrível, um homem cruel, e tinha Jesus. Então, na sua expectativa, ele compreendeu que o povo iria escolher Jesus. Marcos descreve Barrabás como um homicida, um tumultuador, Marcos 15, verso 7. Enquanto Mateus o chama de uma pessoa muito conhecida, mas não era conhecida pelas coisas boas, era conhecida pelas coisas ruins. A decisão da multidão foi soltar Barrabás. E essa decisão revela as escolhas do homem sem Deus. A ilegalidade em lugar da lei. A guerra em lugar da paz. O ódio e a violência em lugar do amor. Spurgeon diz que Barrabás significa filho do Pai. Assim, de um lado havia Barrabás, filho do Pai, e do outro Jesus, o filho do Pai também. Só que um é inocente, o outro é culpado. Um não cometeu delito algum, o outro é conhecido por conhecer delitos terríveis. Mateus disse que Barrabás é muito conhecido. Ele está fazendo alusão ao homem e ao tamanho da sua barbaridade diante da sociedade. Pilatos tentou de alguma forma, porém foi convencido pelos religiosos, e os religiosos convenceu a multidão. Pilatos lava as mãos, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Pilatos não conseguiu livrar-se de sua consciência. No tempo do imperador Caio, no ano 37 a 41, ele caiu em uma tamanha desgraça que praticou o suicídio. Para vocês terem ideia, Pilatos não suportou. Lavar as mãos não foi suficiente. Quem lava as mãos nunca consegue lavar sua consciência. Mas ali havia um plano maior, havia um projeto maior.
Pilatos cedeu e entregou Jesus para ser crucificado. Versículos 22 e 26. Embora Pilatos tenha reconhecido a inocência de Jesus, sucumbiu à pressão e entregou Jesus para ser crucificado. Robert Morse disse que a exigência da crucificação tinha origem no desejo dos líderes religiosos e demonstrava aí que a vida e a mensagem de Jesus estava sobre a maldição de Deus. O que é que os líderes religiosos queriam mostrar? Que crucificando Jesus, aquela multidão que era a favor dele iria ficar contra, já que a crucificação simboliza uma maldição. Então, na visão de quem assistia aquele negócio, iria dizer, ele é amaldiçoado. Mas muito pelo contrário. A crucificação foi a execução do maior plano divino de salvação para a humanidade. Enquanto os tolos religiosos não compreendiam, tomado por ciúmes e inveja, os céus estava guiando-os dentro dos ciúmes e da inveja para a execução do maior plano que pode ter acontecido ao decorrer da história. Eles disseram a Pilatos: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Versículo 25. Para Hendrick, a impressão que se tem é que eles falaram isso de forma petulante e displicente. Além disso, sua resposta foi unânime. O povo todo disseram: caia sobre nós. Com tal resposta, o Israel daqueles dias estava rejeitando a Cristo e no mesmo fôlego assumindo a plena responsabilidade por tê-lo matado. Esse impercalço terrível, essa fala terrível deve ter sido lembrada por muitos quando soldados de Tito não pouparam nem velho e nem novo, nem homem nem mulher. E a capital judaica se tornou o verdadeiro campo de sangue. 40 anos depois, houve um tamanho massacre. Fritz registra que jamais foi dito uma maldição mais horrenda e jamais uma maldição se cumpriu de maneira tão cabal. Quando eles gritaram que o sangue caia sobre nós e nossos filhos, eles estavam sentenciando a maldição. Se aqueles que proferiram aquela manhã na fortaleza de Antioquia pudesse ver 40 anos à frente, eles não pronunciariam tal coisa. Mesmo antes do cerco de Jerusalém, na invasão, 40 anos depois de Jerusalém, o sangue jorrava pelas portas e pela cidade. No final do ano 60 foram trucidados mais de 20 mil judeus em Cesareia, que eram concidadãos gentios, por seus cidadãos gentios. Em Citápolis, os sírios enfurecidos massacraram mais de 13 mil judeus. Alguns acabaram sendo triturados. Isso é uma forma quase que literal. Viu? Em Alexandria, onde os judeus administravam para si 2 bairros, através de uma entranca, né? Foram cercados, foram chacinados mais de 50 mil deles. Nunca uma profecia se cumpriu tão terrível. Na conquista de Gamala pelos romanos foram mortos bebês e crianças. O mais cruel foi o massacre em Jerusalém. Diariamente morria 500 ou mais na cruz. Quando aconteceu esse massacre, proferido no capítulo 24 de Mateus, que tem por visão escatológica, mas também já se cumpriu algumas coisas,
nessa invasão a Jerusalém, mais de 500.000 pessoas, mais de 500 pessoas morriam por dias, crucificado, até que não houvesse mais madeira para fazer cruz. Irmãos, coisa terrível. E depois, posterior a isso aí, outros sangues, né, judaicos dos semitas foram derramados. Um movimento antissemita dos nazistas matou não sei quantos milhões de pessoas. Então percebe que ao pronunciar, caia sobre nós o sangue, eles estavam de fato bem equivocados. Se eles tivessem a visão de 40 anos depois, eles não pronunciariam também o delito. Próximo tópico, Jesus no Calvário, do versículo 32 ao 56. Nós vamos falar sobre Jesus no Calvário. Há vários pontos dignos de destaque aqui, como nós vamos ver a seguir. Em primeiro lugar, a caminho para a cruz. Jesus já estava com as forças esgotadas, de tanto ser chicoteado pelo chicote romano, diante de tudo isso, percebe que ele já tinha sido castigado, né? Humilhado, cuspido, esbofeteado. No pretório romano, ele também recebeu muitas chicoteadas. Seu corpo já estava todo ensanguentado. Ao andar, o sangue já estava ficando na marca dos seus pés. Sob o peso da cruz, Jesus marcha no pretório para o Gólgota, sobre o alarido das multidões e os açoites crudelíssimos dos soldados. João 19, 16 e 17 vai tratar sobre isso. Jesus caiu sobre o lenho, sobre o madeiro. O fardo do pecado da multidão estava sobre ele, sobre Cristo. Não era só o peso do madeira. Outra coisa, irmão, é uma heresia falar que os pecados estavam na madeira. É uma heresia falar que o peso estava na madeira. A madeira era pesada para quem já estava todo flagelado, mas todo o peso estava sobre Cristo, que estava pagando o preço por nós. Nesse interim, os soldados obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz. Versículo 32. Simão Cirineu orgulhosamente disse que iria, Simão Pedro orgulhosamente disse que iria com Jesus até a prisão e até a morte. Versículo 26, 35 e Lucas 22, 31. Mas foi Simão Cirineu e não Simão Pedro que veio a ajudar o mestre. Esse homem foi a Jerusalém para participar da festa da Páscoa e se encontrou com o Cordeiro de Deus. Sua vida foi transformada. Seus filhos, Alexandre e Rufo, se converteram ao Evangelho. E sua esposa se tornou uma mãe para o apóstolo Paulo. Você vai ver isso em Romanos 16, 13. Há uma citação de Calvino: à vista dos homens, esta tarefa trouxe-lhe a mais baixa degradação, mas a vida de Deus, a mais excelência, honra, a mais exaltada honra. Calvino diz que esse processo da caminhada para o Gólgota diante dos homens estava sendo a mais baixa degradação, porém à vista de Deus a mais alta exaltação. Essa atitude de Cristo de deixar-se ser humilhado, ou ele humilhou-se a si mesmo. A crucificação. A crucificação era uma forma cruel e degradante de punição. Era uma questão que veio os romanos adquiriram, que pegaram emprestado dos fenícios. É uma forma terrível, massacrante, que era uma punição para escravos, estrangeiros e criminosos, da pior espécie. A crucificação era a tortura mais cruel e horrível. A morte de Cristo foi a mais horrenda de todas.
judeus e gentios, religiosos e políticos, se uniram para condenar Jesus. Pedro denuncia as autoridades judaicas por matarem o autor da vida e o crucificou por mão de pessoas iníquas. O local da crucificação, o Gólgota, o local onde Jesus foi crucificado, era também conhecido como o lugar da caveira. Naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito a um sepultamento digno, mas eles eram deixados apodrecendo na cruz. Talvez o local tenha recebido este nome não apenas por causa da sua aparência de caveira, mas também por ser um local de horror, né? Um local de morte, e onde os corpos entravam em decomposição. A dor física da crucificação. A morte de cruz era a forma de os romanos aplicarem a pena de morte. Os judeus consideravam maldito aquele que era dependurado em uma cruz. Gálatas 3:13 fala sobre isso. A pessoa morria de cãibras, né? Asfixiado e com dores crudelíssimas, dores terríveis. A morte ou morria também por sufocação. Ficava sufocado, né? Sufocado. Porém, Cristo não morreu em nenhuma dessas condições aplicadas aqui, nem por questão de câmbias, né? Quase não sai, mas é isso aí. Nem asfixiado e nem tão pouco sufocado. Ele entregou, porque esse é um último conceito da lei cerimonial. Ele entregou-se, ele se entregou. Pai, em tuas mãos. Ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ele grita: entrega o meu espírito. Ou seja, telestai, está consumado. E ele se entrega. A morte não tem o poder de o levar, mas ele se entregou. Fisicamente, o corpo físico, ele se entregou. A dor moral e espiritual da crucificação. Jesus foi escarnecido como profeta, como salvador e como rei. Jesus foi escarnecido. Colocaram lá rei do judeu. Meus amados irmãos, quando Jesus, o nosso Salvador, ele exclama, né, entregando o seu espírito, houve trevas. A penúltima praga que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascual foi 3 dias de trevas. E antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascual ser imolado na cruz, também houve 3 horas de trevas sobre a terra. É conhecida a expressão de Douglas Wisby: no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus houve trevas no meio-dia. Percebe essa expressão de Wisby? No nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. O grito de desamparo, no versículo 46 e 49. Jesus exclamou um grito de desamparo. A morte, ninguém tem o poder de matá-lo. Ele se entregou. Ele se rendeu por amor a mim e a tua alma. O versículo 51 fala que o véu do santuário se rasgou. O véu se rasgou. Indica a abrogação do sistema religioso judaico. Significa a abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica. O Cordeiro perfeito. Antes da cruz, vários sacrifícios, vários cordeiros foram imolados. Porém, todos foram imperfeitos e só cobriam o pecado.
Mas aqui na cruz, o Cordeiro perfeito foi imolado. E quando ele exclama, quando ele grita, o véu se rasga. A abrogação do sistema judaico. O término de toda a lei cerimonial significa que o Senhor está abrindo o Santo dos Santos. A porta está aberta para toda a humanidade por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus 9, versículo 8. O caminho para Deus foi aberto. Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus. Hebreus 10, 12 e 22. Ele mesmo é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Estava abolido o antigo sistema de rito e sacrifícios. A restauração ética do templo em Jerusalém não mais vigorava. A questão ética e moral do templo de Jerusalém não mais vigorava. Oh glória! Meus amados irmãos, o judaísmo, como nós vamos perceber que ainda permanece nesses ritos, pois eles não aceitaram esse Cristo que nós estamos pregando e nós cremos como Messias. Mas uma coisa é fato, hoje nós temos livre acesso diante do Pai. O acesso à presença de Deus foi aberto por Cristo Jesus na cruz do Calvário, para todos aqueles que crêem. Versículos 52 e 53 fala sobre a morte e ressurreição. A morte de Jesus trouxe um terremoto a Jerusalém. E percebe que esse abalo sísmico fendeu as rochas e abriu sepulcros. Muitos corpos dos mortos que dormiam ressuscitaram e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54. O reconhecimento do centurião romano. O homem encarregado da centúria, o centurião, reconhece na cruz do Calvário que Jesus é o Filho de Deus. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Versículos 55 e 50. Estou correndo, irmão, que o nosso tempo foi embora. Versículos 55 e 56. O testemunho das mulheres. Nós vamos ver que enquanto os discípulos de Jesus fugiram, percebe que, com exceção de João, as mulheres que tinham sustentado Jesus com seus bens, Lucas 8, de 1 a 3, o acompanharam desde a Galileia para também estar ali aos pés do Calvário. Elas demonstraram mais coragem, mais compromisso do que aqueles que prometeram ir com Jesus para a prisão e para a morte. Elas assistiram Jesus em seu ministério e o acompanharam até a cruz. Percebe que essas mulheres estavam ali com Jesus também. E por último, Jesus na sepultura. Nós vamos ver aí Jesus na sepultura. E eu quero concluir a minha fala com os irmãos. Do versículo 57 ao 60, fala sobre a coragem de José de Arimateia. Nós vamos ver que ele, pela lei romana, os condenados à morte, que eram condenados a esse tipo de morte, geralmente permanecia ali na cruz por algum tempo, e não eram dignos de ser sepultados. Percebe que José de Arimateia era um ilustre, um membro do Sinédrio. Ele pediu o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos e foi atendido. E ele cedeu a sua sepultura, uma sepultura nova. Percebe que nem os familiares de Jesus pediu o corpo dele. Mas esse homem, por nome José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus. E ele sabia quem era Jesus. Por isso dirigiu-se até Pilatos e fez essa solicitação. Quando percebe
o cuidado, o zelo, que mesmo após a morte, ele teve esse cuidado com o Cristo. Lembrando que José de Arimateia faz parte do Sinédrio e era um membro, uma autoridade, né? Era uma autoridade. A primeira palavra, se vamos ver aqui, irmãos, vamos prosseguir, não vai dar tempo de comentar tudo com os irmãos. A presença das mulheres, eu já falei com vocês. Algumas mulheres não apenas subiu ao Gólgota, mas desceu ao sepulcro, ao lugar do túmulo. Elas tudo estavam vigiando e sendo testemunha. Mateus diz que Maria Madalena e a outra Maria se achavam ali, sentada em frente ao sepulcro. Elas serviam a Jesus em vida e devotaram amor a ele depois da morte, lá no sepulcro. A guarda do sepulcro, versículos 62 a 66. Os principais sacerdotes e os fariseus pediram para que fosse guardado o sepulcro, já que havia comentários que Jesus ressuscitaria, e eles foram pedir isso a Pilatos, e Pilatos atendeu e mandaram guardar o sepulcro. Por quê? Eles estavam crendo que alguns, foi o argumento que eles usaram com Pilatos, que alguns dos discípulos poderiam roubar o corpo e falar que ressuscitou. Mas eles estavam enganados. O nosso Cristo ressuscitou. A pedra foi revolvida e ele está vivo, glória a Deus, eternamente.